Provérbios 27, estamos acabando. Ué, cansei de provérbios, você não cansou não? Bora lá. E aí? Se tiver perguntinha, se tiver alguma coisa específica, manda aí nos comentários que eu vou poder direcionar isso para poder te ajudar através da sabedoria de provérbios, tá bom? Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. O que é não se gabar do dia de amanhã, tá? Você pode pegar duas vias, eu vou pegar duas aqui. Você tem seus erros, ou você tem a sua escuridão, ou até mesmo você tem as suas culturas. Vou pegar? O erro, ele é uma coisa normal do processo. A minha filha, para aprender a andar, ela errou várias vezes até ela acertar. Então o erro, ele é natural, tá? A escuridão, as trevas, ela é espiritual. Então é diferente. Isso aqui já vale um boom, tá? Eu nunca falei isso aqui com vocês, não. É uma revelação forte, muda muito, isso dá um boom. Inclusive, se você entendeu o que eu te falei, você pode colocar um boom aí e agradecer, tá bom? O erro, ele é natural. Errar é humano, verdade, e é natural. A criança, quando está aprendendo a falar, ela erra muitas vezes a palavra. Quando ela está aprendendo a andar, ela cai e tal. Errar é natural. Você deixar uma coisa cair, quebrar, você está treinando, você cair no chão, é natural. Agora, o que é a escuridão? Aí já é espiritual, trevas. Então tem coisas que são espirituais. E por último, o que é, eu falei 3, esqueci o que era o último. O errar, a escuridão, cultura. O que seria a cultura? A cultura, ela pode não ser um erro, ela pode não ser trevas, mas é uma coisa que é diferente. Isso pode incomodar muita gente. Por exemplo, vou falar de bebida alcoólica. Tem lugares que tem homens de Deus, verdadeiramente de Deus, assim como na Bíblia, tá? Homens que beberam bebida alcoólica eram homens de Deus e a galera tenta limpar a barra. Eu vou pegar um que não dá para ninguém limpar a barra e que Deus não mancha a história dele, porque tem outros, eu poderia usar o próprio Jesus, mas não vou usar Jesus, mas eu vou pegar um que ele não só bebeu, como ele ficou embriagado, porque Jesus bebia, mas não ficava embriagado. Paulo, os outros caras também, Paulo inclusive recomenda Timóteo a beber, aí a galera vai falar, mas esse vinho aí não tinha álcool, era suco. Tá bom, acredita no que você quiser então. Porque Jesus sentava e bebia o mesmo vinho que os pecadores bebiam, que os publicanos bebiam, e você acha que eles bebiam era só suco. E Jesus tinha uma fama de beberrão. Beberrão é de quem bebe mesmo. Era por quê? Jesus não era beberrão, meu pessoal queria difamar. Assim como Jesus tinha uma fama de beberrão e glutão. Glutão é quem come muito. Jesus com certeza não comia muito, ele comia o necessário. Só que ele tinha essa fama. Por que ele tinha essa fama? Porque bebia suco? Porque comia legumes? Acredita no que você quiser, acredita na lenda que você quiser, tá bom? Tira a prova, estuda o negócio e tal. Inclusive aqui, o vinho, a mesma palavra para vinho aqui, não se embriague com vinho. É o vinho, a mesma palavra usada para aquele vinho lá. O mesmo povo com a mesma cultura. Mas eu vou usar Noé. Eu poderia usar esses aí, mas eu vou usar Noé por quê? Noé, homem de Deus, andava com Deus, homem íntegro, justo, cara limpo. Numa humanidade inteira corrompida, Deus fala, eu quero um, é esse, tem um, é ele. E aí depois do dilúvio, o que o cara vai fazer? Ele planta a vinha dele, ele faz o vinho dele e chapa o melão de ficar bêbado de beber vinho. Eu não estou defendendo a bebida não, gente, eu perdi meu pai por causa da bebida. Eu perdi pessoas queridas por causa da bebida. Estou defendendo a bebida, não.
Eu sei o mal que ela faz. Só que tem uma coisa que faz mais mal do que a bebida ainda: a ignorância. Pode dar um boom aí, ó. Bum! A ignorância, ela mata mais do que a bebida. O meu povo morre por falta de conhecimento. Até os caras que morreram por causa da bebida, antes eles foram escravos da bebida por causa da ignorância. Por isso que ela é pior do que a bebida. Noé fica bêbado. Deus não culpa Noé, Deus não castiga Noé, Deus não fala nada com Noé. Nada, nada. Só que o cara que vai expor a vergonha dele, esse é amaldiçoado, ele e uma geração inteira. Vai estudar Noé lá para você ver. O que eu quero te dizer com isso? Tem culturas que tem homens de Deus que bebem. E isso para outros é um erro, isso para outros é trevas, é um pecado terrível, mas tá, vai olhar com Deus, né? Vai olhar com Deus. Tem coisas que são culturais, entendeu? Assim como o lavar as mãos que Jesus bateu, assim como o cara que guarda o sábado até hoje, os adventistas do sétimo dia, continuam guardando o sábado. Quem não guarda, para eles é uma coisa, é um erro, para eles isso é trevas que não tem como quebrar esse mandamento. Mas aquele que tem sabedoria sabe que, tipo assim, beleza, os irmãos adventistas, ótimo, eles são bons em um monte de coisa, reconhece Jesus, só que tem isso aqui. Eu posso entender como algo só cultural. Qual que é o problema? Eles quererem colocar um fardo que não funciona, que nem os judeus deram conta de cumprir, que o próprio Jesus deixou isso muito claro, mas tá bom, mas existe cultura, entendeu? A barba, por exemplo. Tem igreja que vai usar isso como um pecado absurdo, só que é cultura. Tá entendendo? Então, olha só, 3 coisas que pode vir, ó. Você fica se gabando, aí vai trazer a luz. Então pode trazer a luz uma coisa da sua vida que é uma cultura, mas em determinado lugar isso é um escândalo. E aí Deus está falando, fica pianinho, não se gaba não, porque se isso vir, você vai, ó. Mas pode ter coisa que é um pecado. Você tem um histórico de um pecado que isso vem e o pessoal não aceita. Por mais que seja passado, como chegou para a pessoa no presente, para ela isso não faz diferença, chegou agora, então eu estou sentindo isso agora, isso tirou o encanto de você agora, eu perdi o crédito da sua palavra, foi agora. Você acredita? Falta de maturidade, falta de entendimento. Então Deus está falando, cuidado, não se gaba, o dia de amanhã pode te reservar isso, pode trazer isso para a luz. Erros que você cometeu no processo, você estava aprendendo, você estava treinando, só que você errou. E aí isso vem, entendeu? Ah, fulano batia no filho. Ah, fulano fez isso na empresa. Pegou, né? Ótimo. Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Olha que interessante. Junto com isso, mesma coisa, primeiro, não se gabe, porque pode vir uma informação sobre você que vai, ó, te complicar. Agora, segundo, também não se gabe, é a mesma coisa, não se louve, não se vanglorie, não fique se elogiando com a sua própria boca, você mesmo, entendeu? Permita que o estranho, permita que as pessoas te elogiem, entendeu? Eu vou te dar um exemplo bíblico de espiritualidade. Os fariseus, eles se elogiavam muito. Como? Como que eles se louvavam? Olha só o meu filactério, minha roupa, olha a minha túnica, olha o quanto eu sou santo, olha as ofertas que eu faço, olha a minha oração como é mais pura. Eles se gabavam. E aí vem Jesus, que vê de fora e fala, não presta para nada, só vaidade, não vale nada. E joga no lixo, joga isso tudo no lixo, beleza? O que esse cara está fazendo? Ele está tentando se mostrar o quanto ele pertence a Deus, o quanto ele se parece com Deus, beleza? Tá, aí você tem 2 caras, Barnabé e Paulo. Os caras estão numa cidade estranha, grega, e até então não era uma cidade dos cristãos, que eram judeus na verdade, mas está começando a crescer o cristianismo. Cristo já mudou a identidade, porque pega isso aqui, ó. Deus,
Ele muda a identidade do seu povo até restaurar a identidade original. Isso aqui merece um putz. E eu quero ver você me pagar isso aqui e compartilhar para as pessoas. Olha isso aqui, ó. Primeira identidade do homem: Adão, filho de Deus. Beleza? Aí depois vai mudando. Aí tem os hebreus, aí tem o Israel, aí de Israel, um das tribos específicas, os judeus, aí dos judeus, você vai chegar em Jesus. Em Jesus, Jesus pega e fala assim, ó, agora vocês podem ser filho. Voltou para onde? Lá na primeira identidade, filho de Deus. Sendo filho de Deus, você é igual Cristo. Aí por isso o nome cristão. Cristo é o que? Pequeno Cristo. Você se parece com Cristo. Se Cristo é filho de Deus, você, filho de Deus, recuperou a identidade. Em Gálatas, Paulo fala, somos todos um com Cristo, dentro da linhagem. Você se torna um com Cristo, você se torna cristão. E aí os caras passam a ser chamados de cristão. Não é mais chamado de judeu. Tá entendendo? A identidade mais pura passa a ser filho de Deus ou cristão. Olha aqui, Barnabé e Paulo chegam numa cidade estranha. As pessoas de fora chegam para eles e falam, cara, vocês são Cristo? Primeira vez que surge o nome cristão é alguém que perguntou se eles eram. Não eram eles que estavam afirmando, não eram eles que estavam se louvando. E as pessoas passaram a louvar e a admirar a vida deles. Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. E aí o nome fica. E vira o nome da igreja, a igreja cristã, por causa do Cristo. Eu sou um cristão, um pequeno Cristo. Top, né? Olha, aí eu vou aproveitar para cometer um erro. Jesus pegou aqui filho de Deus, aí passou por várias nomenclaturas, né? Até chegar de novo em filho de Deus, cristão. Só que o que o pessoal fez? Todo mundo gosta de voltar do zero. E funciona mesmo. Porque muitas vezes você vai voltar do zero em outro lugar. Então tem várias pessoas que por causa da cultura, aí lembram uma das coisas que eu falei, erro, trevas e cultura. Tem muitas das coisas que vão ser culturais e você precisa rever sua identidade, porque ela vai falar sobre você. Então tem pessoas que, por exemplo, elas são católicas, mas não são cristãs. Tem pessoas que elas são batistas, mas elas não são cristãs, no sentido de eu sou filho de Deus. Eu sou como Cristo. Tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são budistas, tem pessoas que são presbiterianas, tem pessoas que são quadrangular, mas elas não são como o Cristo, elas são como a religião, como uma cultura ali. Aí o que você faz? O meu conselho, busca conhecer o Cristo, para você ser parecido com o Cristo. Você tem que tomar cuidado que quando a igreja é boa, a igreja vai se parecer com Cristo. Só que não é coletivo, tá? Você pode adotar a cultura do Cristo, mas você não tomar dentro de você todas as convicções do Cristo. Quando a cultura da igreja é ruim, fica evidente que você não se parece com Cristo. Mas quando a cultura da igreja é boa, você vai se parecer com Cristo. Mas cuidado para você não ser parecido com Ele só pela cultura, não pelas convicções. Não pela essência disso ser você, entendeu? Se você pegou, dá para você separar isso. Vou te dar uma dica como que você analisa isso, tá? E eu já fiz isso muitas vezes. Eu já peguei o cara da Assembleia de Deus, aí nós estamos falando sobre o assunto, aí eu mostro para eles que a palavra de Deus é de uma coisa, o costume, a cultura da igreja é outra. Aí os dois chocam. Aí ele tem um momento de o quê? Ele continua com a cultura da igreja ou ele vai pegar os princípios de Cristo? Aí ele fala, não, eu prefiro a igreja. O que ele está dizendo? Eu prefiro a cultura da igreja do que os princípios de Cristo. A mesma coisa, você pode usar com o católico, com o batista, com tudo. Todos vão ter suas culturas. Tem problema? Depende, tem coisas que vão te colocar numa baita cilada. Tem coisas que vão te manter na ignorância. Tem coisas que vão te impedir de viver uma liberdade em Cristo, porque Cristo é livre. A igreja, nem sempre. Muitos aprisionam. Fica a dica aí. Olha,
Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso aqui que eu estou falando com vocês não é uma repreensão, mas é uma verdade. Tem gente que fica chateado de ouvir isso, entendeu? Mas é melhor falar a verdade do que encobrir. Inclusive, uma das maneiras de expressar o amor é a repreensão. Você repreendendo é um ato de amor. Quando você larga para lá, você não se importa. E mais, ó, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E aí a gente tem o beijo mais enganoso da história, que é o beijo de Judas, que é o beijo da traição. O que você prefere, de verdade? O que você prefere? Um cara com um temperamento difícil de lidar, igual Pedro, que até te nega, mas que arrepende profundamente, mas quer viver tudo que você vive, quer estar fechado com você, dar a vida por você. Ou um cara que te dá beijo, te dá palavras bonitas, te bajula, mas te vende por 30 moedas de prata e te entrega com um beijo. Quem que você prefere? No seu dia a dia tem pessoas assim. No seu dia a dia tem pessoas que são difíceis, mas elas são leais, cara. Elas são fiéis. Elas estão com você, fechado. E no seu dia a dia tem pessoas que elas te bajulam, que te dão um beijo, que falam o que você quer ouvir, mas te vende facinho, facinho. A Bíblia, cara, eu fico de cara o quanto esse negócio é real, o quanto isso aqui é delicioso, o quanto isso aqui é transformador. Eu vou parar por aqui, tá? Leia o capítulo 27. Você percebe como que eu tenho feito com vocês? Eu pego aqui 3 versículos, eu poderia ficar aqui horas falando só desses 3, o quanto isso é profundo, mas eu já encerro, tá? Então, já vai se preparando. Se você tiver a oportunidade de participar com a gente das mentorias, dos cursos, entra, cara. Porque se o superficial te abençoa, a profundidade, cara, o tomar decisão vai mudar muito mais sua vida. Não só do que eu tenho para te entregar, mas do que você vai fazer, porque quando você decide, quando você está disposto, quando você abre sua mente, seu coração, o jogo muda, cara. E aí, além de você ficar diferente diante disso, as coisas que chegam, elas são ainda maiores e melhores. Beleza? Compartilha esse vídeo aí, se fez sentido para você, se te abençoou, e até o 28. Agora falta o 28, 29, 30, 31...